Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 20. Bons estudos! Você sabia que o Brasil já foi da Espanha? Brasil da Espanha? Não, não sabia. Não sabia. A Espanha já foi uma das Brasil da Espanha? Não, não sabia. Não sabia. A Espanha já foi uma das maiores potências do mundo, chegando a ter um império que incluía até o Brasil. Quando e como isso aconteceu é o que nós vamos ver nesta teleaula. Nessa teleaula, você vai conhecer o período em que a Espanha predominou na Europa e no mundo. Vai ver as guerras que os reis espanhóis travaram para consolidar seu domínio e impor o catolicismo. E acompanhar os conflitos com a França, Holanda e Inglaterra. No século XVI, a Espanha se tornou o país mais poderoso da Europa. Junto com Portugal, seu vizinho na Península Ibérica, foi quem primeiro formou os impérios coloniais. Em 1492, Colombo havia descoberto a América a serviço dos reis espanhóis, Fernando e Isabel. A filha e herdeira desses reis, Joana, casou-se com Filipe, o filho do imperador da Alemanha. O casal recebeu um grande império. Juntando os tronos recebidos dos avós, Carlos recebeu 4 casas reais, incluindo a Espanha. Em 1516, Carlos torna-se rei da Espanha e em 1519, imperador do Sacro Império Germânico. Recebe o nome de Carlos V e é considerado o construtor da grandeza da Espanha, embora não fosse espanhol e sequer falasse a língua do país. A riqueza que sustentou esse império veio das colônias na América. A Espanha acabou por conquistar parte do que é hoje os Estados Unidos, o México, Antilhas, América Central e toda a América do Sul, com exceção do Brasil. Puxa, Vicente, esse cara era imperador de meio mundo, rapaz. Também eu imagino que com tudo que eles tiraram da América, eles não tinham muito problema com dinheiro, não, né? Pois é. Tudo que eles pegaram das civilizações dos Incas, dos Aztecas, as minas de ouro, de prata, vai vendo. Agora, eu fico pensando, o que será que Carlos V fez com tudo isso, hein? Guerra. Para Carlos, só contra a França foram 5 guerras. Os dois países disputavam regiões da Península Itálica e da Borgonha. Carlos V também guerreou contra os protestantes e contra os turcos. Em 1555, Carlos V abdicou. Entregou a coroa do Sacro Império para seu irmão Fernando. Para seu filho Filipe II, deixou todo o resto, incluindo a Espanha. Para o católico Filipe II, a unidade política do seu reino era uma extensão da unidade religiosa. O que você acharia de expulsar do país todos aqueles que não são católicos? Um absurdo. Arbitrariedade que hoje não tem tamanho, né? A expressão religiosa é livre, né? Eu acho que é um direito de escolha, né? Ele querer ou não seguir a determinada religião. Filipe II fez isso, perseguiu e expulsou todos os que não eram católicos. Eram católicos. Vamos logo, mulher. Todos os protestantes, judeus e muçulmanos já se foram e nós ainda aqui. Se os soldados do Filipe II nos pegam, eu não quero nem pensar. Nós vamos parar nas mãos da Inquisição, como todos aqueles que não são católicos. Eu nem acredito. Tanta gente tendo que ir largando as lavouras, os negócios, as oficinas. O que der a gente leva junto pra Holanda. O que não der a gente constrói lá. Adeus, Espanha.
mas como era intolerante esse rei, Vicente, nossa. Era intolerância religiosa comandando político. O pessoal teve que sair. Mas também ninguém ia ficar lá pra enfrentar a Inquisição. Você sabe como é que é, né? Você lembra da Inquisição, né? Eram os tribunais da Igreja Católica que julgavam e aplicavam penas nos chamados hereges. Agora tem uma coisa que eu não tô entendendo muito bem, sabe, Vicente? Que foi? Por que eles fugiram logo pra Holanda, se lá fazia parte do Império do Filipe? Porque os chamados Países Baixos, entre eles a Holanda, se rebelaram contra Filipe e acolheram de braços abertos os comerciantes, artesãos, negociantes, agricultores de qualquer religião. Em 1568, rebela-se contra a Espanha e em 1572 decreta total liberdade religiosa. Além de dominar o comércio, os holandeses tinham desenvolvido alta tecnologia para construir navios. Em pouco tempo, sua frota era maior que a de toda a Europa somada. E quase tudo que era produzido no mundo passava por lá para ser distribuído. Eram os grãos do Báltico levados por navios holandeses que alimentavam os espanhóis. Os holandeses também davam acabamento a produtos de outros países europeus e os reexportavam. As rotas comerciais dos holandeses cresceram tanto que no final do século XVI, eles controlavam quase que 70% dos fretes entre Brasil e Portugal. E eles pagavam a grande parte da nossa produção de açúcar, porque eles tinham uma grande capacidade de armazenamento, um volume grande de... Eles pagavam a grande parte da nossa produção de açúcar, porque eles tinham uma grande capacidade de armazenamento, um volume grande de dinheiro circulando e uma variedade de produtos para o comércio. Ô, Vicente. Oi. Vem cá, olha, se eu bem me lembro da história do Brasil, os holandeses ocuparam uma parte do Nordeste brasileiro, não foi? Lembrou muito bem, isso foi em 1630. Eles ocuparam uma parte do Nordeste e ficaram lá por quase 25 anos. Mas a guerra deles não era com a Espanha? Era, mas Portugal foi quem mais sofreu com a guerra entre Holanda e Espanha. Um dos motivos é que em 1578, Portugal passou a fazer parte do Reino Espanhol. Filipe II era filho de uma princesa portuguesa e reclamou a coroa após a morte do rei de Portugal, Sebastião I. O rei espanhol anexou o Reino de Portugal e suas colônias, o que incluía o Brasil. O domínio espanhol sobre o trono português durou 60 anos. A Holanda, na sua guerra contra a Espanha e buscando consolidar sua posição comercial, atacava as colônias e as rotas asiáticas e africanas de Portugal. Além da Holanda, Filipe II teve que se ver com uma mulher no seu caminho, Isabel I, ou Elizabeth, rainha da Inglaterra. Em 1558, Elizabeth assume o trono da Inglaterra. Em 1570, inicia a reforma religiosa anglicana. Henrique VIII, pai de Elizabeth, havia rompido com a Igreja de Roma. Protestante, inimiga religiosa e política de Filipe da Espanha, ela o combate em todas as frentes. Ela incentiva a pirataria contra os navios espanhóis cheios de ouro e prata que vinham da América. Apoia os reformistas religiosos na Europa contra a Espanha e manda decapitar Mary Stuart, sua prima católica, rainha da Escócia. Em 1588, Filipe decide atacar a Inglaterra e depor Elizabeth. A frota espanhola, conhecida como a Invencível Armada, parte com 130 navios e 30 mil soldados. Depois de enfrentar os ingleses e terríveis tempestades, volta derrotada. Durante o reinado de Elizabeth, a Inglaterra começou a se transformar numa grande potência. Ela expandiu o comércio, estimulou a agricultura e a indústria e fundou colônias na América do Norte. Além disso, Edward Jaime herdou o trono da Inglaterra, que uniu ao da Escócia. Mana, você tinha razão. Em Londres, a gente tropeça na tradição em cada esquina. E tem muita coisa que lembra a época em que a Inglaterra se tornou uma potência. Fundou suas colônias nos Estados Unidos e dominou os mares. A época de Isabel I ou Elizabeth, a Rainha Virgem. Elizabeth jamais se casou e ficou conhecida como a Rainha Virgem. Foi a última soberana da dinastia dos Tudor e um dos obstáculos a Filipe II da Espanha.
A rivalidade religiosa entre os dois foi uma marca da época. E existiu um país onde o choque das religiões levou a uma guerra civil: a França. Mas será possível que vocês não vão parar nunca de brigar com esses católicos? Sou protestante, sou calvinista. Sei. Como dizem eles, somos huguenotes. Exatamente, huguenotes. Não dá pra aguentar o que esses católicos fazem com a gente. Esses católicos. Sou protestante, sou calvinista. Sei. Como dizem eles, somos huguenotes. Exatamente, huguenotes. Não dá pra aguentar o que esses católicos fazem com a gente. O que eu sei é que faz mais de 30 anos que vocês estão em guerra. E com isso a França está essa bagunça. Mas não dá pra aguentar o que os católicos fizeram com a gente. Parece que você se esquece da noite de São Bartolomeu. Nunca. Eu estou vendo como se fosse hoje. 24 de agosto de 1572. Os católicos caíram sobre nós, os huguenotes. E mataram mais de 3.000 dos nossos e jogaram os corpos no rio. Estamos em 1572. Em Paris, os católicos massacram os protestantes que chamavam huguenotes. Tem início uma guerra civil que só termina em 1598. Os católicos temiam que os protestantes tentassem tomar o poder. O fim da guerra só aconteceu com a promulgação do Edito de Nantes, que garantiu liberdade de religião para todos. Enquanto a Espanha, com todo o poder e riqueza, entrou em decadência. Filipe II morreu em 1598. Ele implantou o absolutismo na Espanha, utilizou a religião para reforçar a sua autoridade, teve o maior império da época e preparou o país para a decadência. Para entender por quê, a gente precisa pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Carlos V e seu filho Filipe II reinaram no período de maior riqueza da Espanha. Ouro e prata chegavam das colônias da América em quantidades nunca vistas. Mas em vez de impulsionar o país, essa riqueza foi usada para financiar guerras na Europa e defender a fé católica. A intolerância religiosa e a expulsão de árabes, judeus e protestantes significou a perda de capitais, trabalhadores e artesãos, causando um prejuízo enorme para a economia espanhola. A comida e os produtos industriais consumidos pela Espanha tinham de vir de países como a Holanda, que ganhou a independência. Sem agricultura ou manufaturas desenvolvidas, os espanhóis se tornaram um povo dependente de outros para sobreviver. É verdade, né, Vicente? Olha, a Espanha tão rica e tão dependente. Pois é, mas com essa política de gastar tanto dinheiro nas guerras, sem desenvolver manufatura e expulsando gente que era vital para a economia, só podia decair mesmo, né? Foi o que aconteceu. E outra coisa que eu tava percebendo, que todo mundo que podia, olha, Portugal, Espanha, Inglaterra, Holanda, tentava explorar o norte do Oceano Atlântico. Exatamente, nessa época, o Atlântico Norte era um verdadeiro campo de batalha dessas potências da época, né? E quem conseguisse dominar as rotas para as colônias e os mercados comerciais, estava feito. Agora, o que falta? Bom, falta revisar. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que durante os reinados de Carlos V e de Filipe II no século XVI, a Espanha foi o mais poderoso país da Europa e que sua riqueza vinha das colônias americanas. Viu que essa riqueza foi usada para financiar guerras na Europa, o que, junto com a intolerância religiosa que Espanha e começaram a se tornar potências mundiais, explorando as rotas comerciais do Atlântico Norte. E viu que a França, além de seguidas guerras contra a Espanha, viveu uma guerra civil entre protestantes e católicos, que começou com o massacre da noite de São Bartolomeu.